No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Olá, tudo bem com você? É claro que sim, né? Afinal, estamos mais uma semana juntinhos aqui no Espaço Viver Saudável, direto da loja da Natoclean, onde você encontra muitos produtos naturais. E toda semana a gente traz um convidado muito especial para ajudar você a cuidar da sua saúde. Essa semana nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Cláudia Santos Nunes, que é psicóloga e vai falar de muitos assuntos com a gente, inclusive um assunto que é muito importante, que são transtornos alimentares. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem. E você, Tatiana? Tô ótima. Na verdade, assim, a gente está aqui toda semana trazendo muitos assuntos importantes, né? As pessoas que estão em casa sempre querem saber um pouquinho mais, aprendem com o programa e essa é a ideia mesmo, que vocês que são nossos convidados, que falem com as pessoas que estão em casa de uma maneira super simples para que eles possam entender e realmente a gente possa ajudar da maneira que a gente precisa. Bom, então, vamos agora falar desse assunto que é super interessante, mas ao mesmo tempo é preocupante. O que é um transtorno alimentar, doutora Cláudia? O transtorno alimentar é um distúrbio na alimentação, onde a pessoa ou ela come exageradamente, ou ela diminui a ingestão de comida por conta de dieta, por querer emagrecer, e acaba exagerando. E tanto um quanto o outro acaba causando muito sofrimento, tanto para a pessoa quanto também para os familiares, né? A convivência social da pessoa. E muitas vezes a pessoa até acaba se retirando do convívio social, às vezes deixa de ir para a escola, deixa de sair, se divertir com os amigos, porque não se sente num corpo adequado. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa não consegue se aceitar, ou por ela ser muito gordinha, ou por ela ser magra demais. Na verdade, isso atinge mesmo o psicológico, né? Então, todo esse tratamento que vocês fazem é super importante. Doutora Cláudia, então a gente vai ouvir agora a pergunta da dona Nazaré. Eu conheço uma pessoa que ela não se alimenta bem, ela tem depressões, falta de apetite. Poderia ser a anorexia? O fato de ela ser magra e não querer se alimentar bem não indica que ela responda a todos os critérios para anorexia. Para a pessoa realmente ser diagnosticada com anorexia, ela precisa não ter ideias muito incoerentes com o corpo que ela tem. Ela já é magra e se sente gorda, às vezes inteira ou às vezes em alguma parte específica do corpo. Geralmente, a pessoa se vê gorda, então é isso? Se vê, ela tem uma distorção na imagem e uma preocupação excessiva em não engordar. Então ela acaba diminuindo a quantia de comida por conta própria, às vezes deixa de comer completamente, assim, tem muito medo de comer, conta as calorias, se torna especialista em fazer contagem de calorias. E isso acaba causando um sofrimento muito grande para a pessoa que não consegue se sentir bem no próprio corpo, quanto para os familiares que acabam se sentindo impotentes, né, para ajudar aquela pessoa, porque como que vai obrigar alguém a comer, né? E é complicado também no tratamento, né? Se chegou nesse ponto, significa que ela precisa de uma ajuda. E a família, como que ela deve proceder para chegar num psicólogo, por exemplo? Então, geralmente, o tratamento psicológico ainda, infelizmente, ele é mal visto. Então, geralmente, eu acho que o caminho mais fácil seja levar num nutricionista, né? Para que a pessoa seja orientada. E aí, a partir de então, este profissional vai encaminhar para um tratamento psicológico. Se a pessoa aceitar de pronto,
muito melhor, né? Porque já indica que ela reconhece que ela está sofrendo emocionalmente e que ela necessita. Eles não reconhecem, esse é o maior Geralmente problema. não reconhecem. Então, o ideal é ir levando em profissionais que tenham ligação, né, nutricionista ou algum médico clínico geral, e esse profissional certamente vai fazer o diagnóstico e encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo. A gente sabe de alguns casos também, falando do transtorno alimentar, a pessoa que come demais, demasiadamente, em excesso, ela passa até mal e depois ela quer tirar tudo isso do organismo, né? E eu queria saber a diferença entre bulimia e anorexia. Bom, a bulimia, a pessoa geralmente ela tem de 2 a 3 episódios de comer exageradamente, muito rápido, até assustador se alguém pudesse ver, né, como é. Geralmente a pessoa faz sozinha. Ela esconde as coisas para comer sozinha depois. Ou então à noite assalta a geladeira, mas de uma maneira assim assustadora, de tão compulsivo que é esse comer. E depois vem a culpa e a pessoa utiliza de alguns métodos para se livrar, né, de todas essas calorias que foram ingeridas, né, porque também há a preocupação de engordar. Só que a pessoa, ao contrário do anoréxico, o anoréxico não quer comer, né, ele exclui a comida da vida dele. O bulímico, ele só pensa em comida, só pensa em comer, mas não Mas gostaria. ele se arrepende depois. Se arrepende, Então, nesses dois casos, tem que ser feito, na verdade, um tratamento. E a família acompanha esse tratamento também, né? Não é só a pessoa, a família também está inclusa nisso. Se a família puder acompanhar e compreender todo o sofrimento que envolve, seria o ideal. Eu gostaria de saber também, as pessoas que estão em casa, você tem alguma dica para aquela mãe que às vezes percebeu algo diferente na filha, né? E ela está sofrendo com isso. Que dica que você pode dar para a mãe que está em casa assistindo, ou para o pai, ou para a família mesmo? Primeiro, não criticar a menina ou o menino, às vezes acontece. Meninos também, né, hoje em dia. Sim. Eles estão muito preocupados com o físico, com estar lindo, perfeito, magro. E os meninos também, hoje em dia, sofrem com isso. Sim, mas as estatísticas mostram que são mais as mulheres jovens, né, no início da adolescência, ou jovens adultas que são acometidas por essa doença. Mas hoje em dia os meninos também sofrem com isso. Mas assim, o primeiro é não criticar no sentido assim, come, você está fazendo pouco caso da minha comida, né? Evitar esse drama. Saber como falar. Isso, e levar a filha ou o filho para um tratamento adequado. Bom, esse assunto realmente é super interessante. A gente vai falar também que o próximo estágio é a depressão. Você quer saber mais? Então fique ligado que a gente já volta. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean, porque o excesso de álcool não combina com a família. Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natoclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natoclean. Ligue 0800 772 6699 ou 3224 5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natoclean. Viver é saudável.
Estamos de volta com o Espaço Viver Saudável. Obrigado por sua audiência. E nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Cláudia, que é psicóloga. Falamos nesse primeiro bloco sobre transtornos alimentares. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar também de um assunto muito importante, realmente preocupante, que é a depressão, doutora Cláudia. Como que a gente pode saber se uma pessoa é depressiva? Porque às vezes mistura tristeza com... Não se sabe identificar se é uma depressão mesmo. Como que a gente sabe se a pessoa está depressiva? Bom, a tristeza faz parte da nossa vida, né? Dos altos e baixos do nosso dia a dia. Tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que está mais triste. A diferença da tristeza com a depressão é que na depressão há um tempo mais prolongado de tristeza, onde a pessoa ela perde o interesse pelas coisas que antes ela gostava de fazer. Geralmente há um sentimento de culpa inadequado que a pessoa não sabe de onde vem, ou então ela se culpa por tudo o que acontece. Ela se isola também, não é? Sim, há o isolamento. Às vezes a pessoa ela fala, ou então ou ela geralmente, né, ela fala que ela tem um sentimento de vazio, que ela não sabe explicar de onde vem. Ela não consegue preencher com nada que ela faça. Às vezes ela gosta de praticar algum esporte, ou ela gosta de fazer algo diferente, mas nesse momento, quando ela está depressiva, ela não gosta de nada, nada vai preencher esse vazio. A perda do interesse pela vida, do sentido da vida. Geralmente isso acontece quando ela tem alguma decepção, tanto amorosa quanto profissional, ou não? Pode ser que um evento desse tipo desencadeie uma depressão, quando há uma duração muito prolongada dessa tristeza. Mas, às vezes, a pessoa não sabe de onde veio a tristeza. Geralmente são eventos do passado da pessoa, da infância, então que acabam desencadeando depois numa fase mais adulta. E aí por isso que a psicoterapia é importante para poder haver essa pesquisa, onde aconteceu o evento, como lidar com isso. Vocês fazem um flashback de tudo que já passou na vida para descobrir de onde provém esse problema. Isso, e como seria o adequado para se lidar com aquela situação. A gente tem algumas perguntas que nós fizemos na rua, o programa agora está trazendo essas novidades, porque as pessoas querem saber mesmo. Vamos ouvir a pergunta então do nosso telespectador. Doutora, só os adultos têm depressão ou as crianças também? Não, a depressão não atinge só os adultos. As crianças também. Os pais precisam ficar atentos na mudança do comportamento, isolamento dessa criança. Uma criança que era feliz, alegre, gostava de brincar, de repente começa a ficar mais amuada, mais triste, chorona. Então precisa ver se é o início de uma depressão ou se aconteceu realmente um evento que logo vai passar, né? Mas é importante ficar atento. Eu já conheço algum caso, por exemplo, você está falando da criança mais triste, mais depressiva, quando houve a separação dos pais. Então a criança ficou dividida e não sabia em que lado ficar, como agir. E uma criança de apenas 5 anos. Então a gente percebia o comportamento diferente, um pouco agressivo, isolado. Então nesse caso realmente precisa de uma ajuda de um profissional. Sim, geralmente sim. Quando há uma separação, principalmente quando não há conciliação entre os pais, onde essa criança fica dividida entre quem é o certo, né? É o pai ou a mãe. A criança não tem que decidir nada, né? Ela ama o pai e ama a mãe. O ideal seria que, mesmo separados, a criança tivesse a convivência com o pai e com a mãe e os familiares de cada né? Sem que o pai fale mal da mãe para a criança e vice-versa, né? Porque a criança precisa manter a figura do pai e da mãe preservada, né? Porque isso vai ser importante para a vida dela futuramente. Sim, porque isso também acaba acarretando alguns problemas futuros, né? Esse problema que ela vive na infância, aquilo que você falou, quando faz aquele flashback, acaba lembrando de alguma coisa que não foi boa, e isso faz com que o adulto vire uma pessoa diferente, né? Sim. Outra dúvida que eu tenho é em relação a
a gente falou de depressão, né? Por exemplo, a pessoa que já passou por algum problema de saúde, geralmente ela não consegue visualizar que ela vai sobreviver daquele problema de saúde, naquela doença. E quando ela passa esse estágio, geralmente elas precisam, por exemplo, o câncer. Elas precisam de um acompanhamento de um psicólogo. É assim mesmo, né, doutora? Isso, o ideal seria ter um acompanhamento psicológico. Porque de acordo com as vivências dessa pessoa, né? Se a pessoa já era, antes da doença, uma pessoa mais positiva, esperançosa na vida, provavelmente ela vai passar essa doença muito mais fortalecida. Porque a parte emocional influi bastante no corpo, né? Na doença física. Então, aquelas pessoas que já tem uma tendência de um pensamento negativo, né, que não vai conseguir se curar, acaba piorando o quadro, né? Então, um tratamento psicológico seria muito importante nesse período, que a pessoa já fica fragilizada pela própria doença, né? Tem que ficar muito quieta, muito deitada. Então, precisa ser fortalecida essa parte emocional da pessoa. Inclusive, doutora, nós temos mais uma pergunta de nossos telespectadores. Doutora, minha mãe tem depressão, o que devo fazer? Primeiramente, precisa ver se atende todos os critérios para ser diagnosticada uma depressão. Se dura mais de 2 semanas, o ideal seria procurar assim, um médico, nem que não seja de primeiro um psiquiatra ou um psicólogo, conforme eu falei com relação ao transtorno alimentar. Que certamente um clínico geral ou outro médico irá fazer o encaminhamento. Porque, como eu disse, a pessoa geralmente ela não tem consciência de que ela está precisando de um tratamento psicológico. Né? Porque a pessoa que reconhece já está até melhor, né, do que aquela que não reconhece. Então, que os filhos tenham muita paciência, muito cuidado com essa mãe, né, que ele seja muito amoroso e leve assim dessa maneira a mãe ao médico ou a um tratamento. Todo cuidado é importante, né? Seja com qual for a pessoa. Mas eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, porque realmente quem está em casa gosta de saber as dicas, quer saber como cuidar da saúde, cuidar daquele ente querido, né? Aquela pessoa que está ao lado. Então eu agradeço muito por você participar do nosso programa. E você fique com a gente, porque ainda o Júlio vai dar algumas dicas aqui da Natoclean para você realmente cuidar da sua saúde. Então fique com a gente. Voltamos já. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família.
Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800 772 6699. Stop Drink da Natoclean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Estamos de volta aqui no Espaço Viver Saudável, sempre trazendo um tema super interessante para você. Nos 2 primeiros blocos, nós falamos sobre transtorno alimentar, sobre também um problema sério que é depressão. Júlio, tudo bem com você? Tati, tudo bem e você? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Então, tá Hoje bom. esse assunto realmente a doutora Cláudia explorou, né, que a gente precisa aprender um pouquinho mais. E a depressão é preocupante, Júlio? Já atinge no Brasil, Tati, 10% da nossa população, né? Bem sério, né? Eu falo, Tati, que o mundo hoje é feito para adoecer a gente, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados e a ideia sempre do Espaço Viver Saudável é levar algumas informações, algumas dicas, porque a depressão, Tati, se você, segundo os psiquiatras, né, se você buscar um bom tratamento, 80% dos casos você consegue reverter com sucesso. O problema é que a pessoa tem que ir, ela tem que aceitar e tem que procurar o principal é o familiar perceber, né? Porque a pessoa depressiva geralmente ela vai precisar de muita ajuda, né? Mas é um assunto bem legal, bem bacana. Eu acho que a ideia do programa ela é justamente essa, né, Tati? É levar para as pessoas que estão em casa vários assuntos, vários temas. E sem dúvida hoje a gente tocou num tema bem bacana e a doutora Cláudia foi fantástica, né? Sim, ela deu umas dicas super importantes, né? Porque você falou da família. É importantíssimo, né? Que a família enxergue isso e ajude também. Porque dependendo do que você falar para a pessoa depressiva, aí estragou todo o tratamento. Justamente. E eu falo muito, né, que o mundo é feito hoje para adoecer, Tati, porque se você pegasse há 10, 15 anos atrás, não se tinha o tanto de informações que tem hoje. Agora cada um capta de uma maneira, né? A informação é muito importante. Mas enfim, você tem que tomar alguns cuidados, né? Porque hoje é muito comum, né, Tati, você vê pessoas com um número grande de amizades no Facebook, mas no dia a dia não tem 5, não conta no dedo. Nem uma mão não dá. E realmente isso acontece, né? Essa rede social, ela tem muito disso. Você aceitou lá, tem 10 mil amigos, mas será que realmente eles são seus amigos? Ou são amigos de conveniência? Isso tem, né, gera realmente um problema, né? E aí acaba gerando a depressão. Ô, Tati, sabe que você consumir alimentos ricos em ômega 3 é muito bom? Porque o ômega 3, ele aumenta a produção de um hormônio chamado serotonina. Da felicidade. Que é o hormônio do humor, da felicidade, né? E uma coisa só que preocupa, segundo os cardiologistas hoje no Brasil, nós brasileiros ingerimos 60% menos ômega 3 do que nós deveríamos, né? E você encontra muito ômega em verduras, em legumes, bastante em peixe, né? Agora, quando você não faz essa alimentação adequada, é importante você ter o ômega 3, né, em cápsula, pelo menos para você no dia a dia. Super prático, tá, né? Repondo, né? Porque o ômega 3 ele é um suplemento alimentar ideal, Tati, para o nosso organismo. Então aqui a gente tem uma equipe de 15 consultoras, né, para te atender, para te orientar, para tirar as dúvidas. Quero convidar você que está em casa também, viu, Tati, a conhecer a loja que fica aqui na Nogueira Padilha, ou se você de repente está nos vendo em casa, não consegue sair, nós temos um telefone. Isso é a praticidade, né? Isso, não tenha dúvida, né? Que é o 3224-5424. Você liga, fala com as consultoras, né? Elas vão te atender com carinho, com amor, tirar as dúvidas, porque é muito importante, Tati, a gente se cuidar, né? E a gente sabe que é muito comum hoje, né? Às vezes a gente encontrar com pessoas logo pela manhã cansado, irritado, mal-humorado, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a prevenção, Tati, ela é sempre mais barata do que o combate. A gente falou de um outro assunto também que é bem importante, que são os transtornos alimentares. Ela entrou em alguns detalhes, a gente sabe que tem muita gente que come por compulsão. Você tem alguns produtos aqui na loja também que ajudam nesse tratamento? Muito, né? Tem muitos produtos aqui, Tati, que ajudam no controle da ansiedade. A ansiedade, né? Hoje atinge um dos males, né, que, nossa, quanta gente já sofre disso, né? E como eu estava falando, né, hoje, Tati, a rede social, as mídias sociais,
você tem que saber usar ela a seu favor, né? Então essa coisa do corpo, da beleza, do se aparecer, tem muitas pessoas que acabam às vezes, né, criando alguns conceitos errados. Então você tem que sempre saber usar, saber a maneira certa de trazer aquilo que seja benefício para você. Como eu falei, a questão do Facebook às vezes acaba levando a algumas pessoas a algum exagero, né, de querer se aparecer com alguém, né, que às vezes você não vai conseguir ser. Então sempre é muito importante, Tati, e vem crescendo muito esses números, né? Você pega jovens, por exemplo, com anorexia, né? Principalmente essas pessoas que querem ser modelos, né? Você pega muito caso de pessoas que acabam se isolando, então tem que tomar muito cuidado, Tati. E hoje a doutora Cláudia, sem dúvida, ela ajudou muito nesse sentido, né, da prevenção, dos sintomas, que é o mais importante. E principalmente quem está em casa, os familiares, né, Tati? Porque às vezes a pessoa em si ela não consegue se identificar, e é sempre importante ter alguém por trás observando e agindo, né, da maneira correta. Júlia, eu gostaria de agradecer, inclusive, todos os profissionais que participaram aqui no programa, que são da Clínica Moliá, que fica ali na Rua Amazonas. Tem muitos profissionais muito qualificados ali que estão ajudando a gente também aqui no programa. Não, legal, né, Tati? Como eu falei, o programa é feito para você que está em casa. A gente tem tentado aqui trazer vários assuntos e a gente tem conseguido, né, alguns profissionais que têm colaborado para que você em casa tenha informação, tenha conhecimento, porque quanto mais a gente tem conhecimento, melhor, né, Tati? A gente pode se prevenir, a gente pode ter mais qualidade de vida. E a missão da Natoclean também é essa, né? A ideia aqui não é vender a loja, como eu falo sempre para você, é levar informação, é levar conhecimento para que você possa ter saúde, qualidade de vida e alegria, porque é fundamental, Tati. Bom, e é assim que finaliza o nosso programa, com muita alegria, né? A gente falou desses assuntos que são importantes, mas você sabe que sempre cuidar da sua saúde é fundamental. E claro, dê uma passadinha aqui na Natoclean, que vai te ajudar muito com as meninas aqui, que tem aquele atendimento super diferenciado, tá? Agradeço então a sua participação e a gente volta com o próximo programa, sempre trazendo muitas novidades para você, tá? Olha, também quero agradecer as meninas do Salão Zer Hair Kids, né? A Manu e a Ingrid, que fizeram meu cabelo e minha maquiagem, e também a Boutique Sebastiana, que me vestiu. Um grande abraço a você, fique com Deus e até o próximo programa. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Natoclean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Natoclean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Natoclean, porque o excesso de álcool não combina com a família. Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natoclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natoclean. Ligue 0800 772 6699 ou 3224 5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natoclean. Viver é saudável.